Ó, o Igor. Oi, Igor. Tudo bem? Oi, A tudo bem, paz. Eliana? A paz. Que alegria. Ô, Igor, você está com o seu violão aí? Gente, vamos explorar o Igor aqui, aproveitar que a gente está falando do coração, Eu vou né? colocar aqui no computador para a gente rezar com essa música. Tô um pouco rouco, acho que não consigo cantar. Não tem Mas vamos, o problema, senhor não. falou muito no meu. Pode ser só Enquanto o refrão. a Eliana vai se preparando aí, vai abrindo o seu coração para Deus nessa noite. Abra o seu coração. Seja qual for o motivo pelo qual o seu coração fechou, seja pelas adversidades da vida, seja pelo sofrimento, pelas batalhas que você enfrentou na vida, mais do que abrir o coração para as pessoas, primeiro esse coração deve ser aberto para o Senhor. Diga isso nessa noite, Adelaide, você que está aqui rezando conosco. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor, e cante. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte. Deixa o Senhor realizar nessa noite no seu coração. Sim, Senhor, realiza nesta noite a tua vontade na nossa vida. Com teu braço forte, Senhor. Realizas Pois com teu braço forte. Realiza, Senhor. Pois com teu braço forte. Me ergue do chão. Me ergue do chão. Talvez é assim que você se encontra nessa noite, no chão, caído, caída. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus restituir as suas forças. Eu abro, Senhor, as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Talvez essas portas que foram fechadas até para Deus. O Senhor coloca no meu coração pessoas que estão rezando conosco. Você disse até isso. Eu não acredito mais em Deus. Eu perdi a minha fé. Parece que meu coração se fechou. Abra de novo seu coração para Deus. Basta uma pequena brecha para que a luz de Deus invada o seu coração nessa noite. Pois com teu braço forte. Forte, Senhor. Me Me ergue do chão. Início de oração, como o Igor estava dizendo, que vai pedindo já o Espírito Santo de Deus ao Senhor. Senhor, eu quero abrir o meu coração. Eu desejo deixar o meu coração aberto, Senhor, para que o Senhor possa entrar e para que o mal que está dentro do meu coração possa sair, Senhor. E depois de tudo, Senhor, eu quero guardar esse coração, eu quero zelar esse coração como uma pérola preciosa, Senhor. Contigo, Senhor. Selar o meu coração contigo, Senhor. E que o meu coração esteja sempre aberto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, mesmo em meio às renúncias da vida. Espírito Santo de Deus, preencha cada coração nesse momento. Vai abrindo, Espírito Santo de Deus, cada coração nesse momento. Falava, Igor, no começo, que a palavra minha, que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Nunca feche o seu coração. Se a gente fechar o coração precisa estar sempre aberto, a todo momento, para que Deus possa entrar e para que o mal possa sair. Se o coração está aberto, Deus entra e o mal sai. Se ele está fechado, nem Deus entra e nem aquilo que é ruim e aquilo que é mal não sai também do nosso coração. Então, nós não temos escolha. Mantemos o nosso coração aberto.
a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus, a restauração, ao perdão, custe o que nos custar. Tem coisas que não é fácil, na verdade, Igor, não é fácil para ninguém, nem para o padre, nem para a irmã, nem para o bispo, nem para o papa, para ninguém, nem para os pais, nem para os avós, nem para os irmãos. Não é fácil, mas mantenha o seu coração aberto. Porque quando nós temos um coração aberto, nós deixamos, a qualquer momento, a ação de Deus, ela entra dentro do nosso coração e tudo pode ser mudado pelo poder da oração, pela força do Espírito Santo na nossa vida. Se nós estamos com o coração fechado, de repente tudo aquilo pode ser mudado, mas o Senhor vem, a força de Deus vem até nós e encontra aquele coração fechado. Não tem como entrar. É como Jesus, é como o Senhor fala, né? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Então, aonde é essa porta, espiritualmente falando? O nosso coração. Deus está falando do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se eu fecho o meu coração, né? Como eu falei no começo, que muitas pessoas, e que eu já ouvi, você deve ter ouvido, todas as pessoas que estão aqui devem ter ouvido muitas pessoas falar isso. Aqui dentro ninguém entra e ninguém sai mais. Eu disse que nós precisamos renunciar isso da nossa vida. Porque olha, eu queria que você complementasse isso para mim. Como é forte. Porque eu estou dizendo assim, aqui ninguém entra mais e ninguém sai mais. Então, eu fechei, eu bloqueei em qualquer circunstância, pessoa, ação do Espírito Santo, está bloqueado na minha vida. Então, como que a minha vida ela vai ter um rumo? Ela vai ter uma mudança se eu bloqueei isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falava, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala. Isso e mesmo. Aquilo que vai virar atitude lá na frente. Essa palavra, né, que o Senhor vai dizer para nós, eis que estou à porta e bato, né, em Apocalipse, capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, e cearei eu com ele e eu comigo. Esse cear, Jesus era judeu. Então, esse cear é muito simbólico para quem era judeu. E há uma... toda vez que eu lembro dessa passagem, eu lembro dessa história. Que a porta do nosso coração, ela é como a porta da nossa sala. Ela dá acesso à nossa intimidade. Porque você só leva para sua casa quem é íntimo. Você chama para a cozinha, para a sala, para dentro da sua casa, aquela pessoa que é íntima. Só que a porta do nosso coração, ela possui uma maçaneta. Só que a maçaneta só está do lado de dentro. Então, mesmo que Jesus queira entrar no seu coração, ele precisa que você abra. Porque não tem maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. Isso significa que só o Igor pode abrir o coração dele. Isso significa só que a Eliana pode abrir o coração dela. E o Senhor coloca no meu coração, você falando desse bloqueio, nós vamos rezar pedindo para que Deus desbloqueie esse bloqueio dessa pessoa que disse, não, no meu coração ninguém entra e ninguém sai. A pessoa se fechou diante de uma frustração da vida, de um sofrimento. Se essa maçaneta está do lado de dentro e você não abre, imagina você passar a sua vida toda fechando o seu coração para Deus. Fechando o seu coração para a graça de Deus, para o perdão de Deus, para a restauração de Deus. Às vezes a gente não vê solução na nossa vida. Jesus está dizendo para você, filho, filha, apenas abra a porta. Às vezes só precisa Deus entrar. Quando a gente abre a porta, o que acontece? A pessoa que está do lado de fora, ela entra. Como eu disse, a casa é o lugar da intimidade. Às vezes falta Jesus entrar para a intimidade. Às vezes falta Jesus ser íntimo. Renuncie esse bloqueio que paralisa. É igual o paralítico da palavra, né? Que os amigos levaram ele até Jesus. Ele perdeu as forças. Ele desacreditou. Hoje eu via isso, o pecado contra a esperança, que é a desesperança.
A pessoa já está desesperançada. Isso é um pecado contra a esperança. E aquele homem, ele é acamado, né, já há muito tempo naquela situação. Talvez você já está há muito tempo nessa situação. Mas aqueles 4 amigos pegaram ele naquela situação e levaram até Jesus. Talvez hoje nós somos esses amigos que estão dizendo para você: abra a porta para Deus. Renuncie. Diga em nome de Jesus, eu renuncio. Essa palavra de maldição que eu lancei na minha vida, de que nem ninguém entra e ninguém sai no meu coração, seja por um relacionamento que não deu certo, uma frustração que você passou na família. Não. Você que é mulher, está aqui, e você disse isso. Não, eu tive esse relacionamento e não deu certo, e eu acabei se separando, e homem nenhum presta. Eu agora fechei o meu coração. Não renuncie. Há muito São José aí. E você que é mulher e disse isso também, ou melhor, você que é homem e disse isso, renuncie. Há muitas Marias aí. Né, Verdade. Eliana? Sim. Né, vai desbloqueando. Eu estava tão profundo que você está falando aqui que eu estava aqui rezando junto, né, nessa oração, os bloqueios, né? E já renunciando esses bloqueios que a gente traz para a nossa vida através de palavras, né? De gesto, através de atitudes, até no ouvir, no ver, né? Então a gente vai fechando o coração. Então, olha como é importante, gente, se a gente fosse falar aqui, a gente ficava um retiro de 3 dias falando sobre não fechar o coração, né? Manter o coração aberto, porque quando nós temos um coração aberto, gente, tudo pode acontecer na nossa vida, ó, assim, ó, de repente, né? Como eu disse, o Espírito Santo de Deus pode mudar tudo, de repente. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, tudo pode ser mudado. Eu lembro uma vez, Igor, e o pessoal que está em casa nos assistindo, olha que testemunho profundo. Poucas palavras. Marcelo Maragão era o coordenador diocesano da Renovação Carismática de São Paulo, estadual. E ele estava pregando no cenáculo para nós, e ele fez uma pregação de manhã, e a pregação se alongou. E aí veio a parte do almoço, né, para vocês entenderem, o intervalo, e 2h30 ia começar a Santa Missa. E a missa é uma missa mais longa, né? Então, e no domingo tem que terminar mais cedo, o povo ir embora e tudo mais. E aí, claro que terminou mais tarde a parte da manhã, então começou a última pregação dele, era 2h28. 2h28, 14h28. E ele falou assim, e o pessoal dando sinal para ele, do tempo, que 2h30 o padre chegava. Esse padre é uma bênção que celebrou para a gente, mas ele é pontual. É 2h30, 2h30, 3h, 3h, 7h, 19h, 19h. Não pode passar 1 minuto. Mas é uma bênção. As coisas de Deus, gente, ela é certa, ela é correta, né? Pronto, acabou. Ele tinha ele olhou para aquela multidão de gente dentro daquele ginásio e ele perdeu, assim, ele abriu a palavra. Quando ele abriu a palavra, eles deram sinal para ele, ele tinha 2 minutos para pregar a pregação, a última pregação à tarde. Ele falou assim, gente, falaram que eu tenho 2 minutos para pregar. E aí ele começou a chorar. Ele falou, não consigo pregar em 2 minutos. Ele se emocionou. Ele falou, tinha tanta coisa para falar para vocês ainda, nessa parte, depois do almoço. Mas eu quero resumir aqui numa coisa para vocês. Tudo que foi falado, sexta, sábado e domingo de manhã. Repitam comigo, tudo pode ser mudado. Aí todo mundo, tudo pode ser mudado pela força do Espírito Santo. E aí, é aquilo que eu digo, quando a gente está com o coração aberto,
E, gente, vocês não têm noção dessas palavras dele, que era uma pregação, e Deus iluminou ele, deu sabedoria para ele, e ele encerrou assim a pregação que ele iniciou, né? E terminou ela assim: guarde no coração de vocês, tudo pode ser mudado pela força do Espírito Santo. Terminou minha pregação, gente, acabou meu tempo. Depois que da missa, da Santa Missa, depois de terminado, uma semana, gente, a gente recebia e-mails e mais e-mails na diocese, falando sobre o poder daquela palavra que foi lançada da boca do Marcelo Marangão, de São Paulo. Foi coordenador nosso diocesano, ele faleceu há 2 anos atrás, com câncer, muito jovem. Não tem noção até hoje a força dessa palavra que foi lançada, né? Então e aqueles que estavam com o coração aberto, a força do Espírito Santo entrou dentro do coração. Então, eu nunca vou me esquecer desse momento. Por isso, eu digo, ouçam, porque a gente nunca sabe, esteja sempre com o coração aberto, porque a gente nunca sabe o momento que Deus vai passar pela nossa vida, que a palavra de Deus vai ser anunciada, e a força de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que adentrar dentro de nós. E aonde que ela tem que chegar? Dentro do nosso coração. Tudo pode ser mudado nessa noite pela força do Espírito Santo de Deus, pela força da oração, do nosso entendimento, da nossa aceitação, das nossas renúncias, como o Igor falou, né? Não deixe o seu coração fechado, né? O Senhor está à porta e Ele bate, né? Porque nós precisamos guardar esse coração. O que é guardar o nosso coração? De tudo aquilo que nos faz mal. Qual é a grande coisa que nos faz mal? Pecado. Que nos tira da presença de Deus, que nos tira da santidade, que nos tira do amor de Deus, da graça de Deus, né? Então, nós precisamos, para ser mais concreto aqui, mais ousada na palavra, para que nós possamos guardar esse momento, nós precisamos ter atitude e decisão de cristão, de querer guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração é proteger ele e dizer, Senhor, eu mantenho meu coração aberto. Porque quando o Senhor quiser entrar, o Senhor pode entrar. Quando a força de Deus quiser entrar dentro de mim, ele pode entrar porque meu coração está aberto sempre para Deus. E aquilo que é mal, que está dentro do meu coração também, quando a força de Deus penetra dentro do meu coração, gente, tem noção disso? Você acha que algum mal vai ficar dentro do nosso coração? Não, o mal não fica. Onde Deus entra, o mal tem que sair. Então, o que acontece quando o mal que está dentro do nosso coração, que é a raiva, o rancor, o ódio, o egoísmo, o pecado e tantas outras coisas, ele vai ser, através da nossa oração, da nossa intimidade com Deus, o mal vai saindo e o nosso coração vai sendo purificado. E nós começamos a viver uma santidade com Deus. Uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida íntima de Deus. Não é que eu sou santo, não peco mais. Eu posso até pecar, eu posso até cair, mas eu vou levantar imediatamente, porque eu tenho uma decisão dentro de mim. Existe uma Eliana fraca? Existe. Existe uma Eliana limitada? Existe. Mas existe uma Eliana que tem um coração aberto e que está disposta a recomeçar com Deus imediatamente. Antes que isso desça para o meu coração, eu já dissipe do meu olhar, dos meus ouvidos, da minha mente, né? Eu falava, Igor, não deixe entrar para o coração, que depois que entra no coração fica mais difícil, não é verdade? Isso mesmo. Eu quero confirmar a palavra, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que é essa palavra onde o Senhor vai dizer que está à porta e bato. Ele diz a nós, o Senhor dizendo a mim e a você nessa noite, eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-me comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nossa, Tudo pode ser mudado pela força do Espírito Espírito Santo de Santo Deus. Olha o de que o Senhor está Deus. dizendo. A Ouça o que o confirmação da Espírito palavra. diz. E ouça o Ouça que o Espírito o que o diz. Espírito diz. Tudo pode ser mudado pela força Danada do força. Espírito Santo de Deus. Gente, Deus confirma tudo. Tudo que é de Deus, Ele confirma. Ele não deixa passar nada, ele não deixa uma dúvida no nosso coração. Olha essa palavra, a palavra completa que o Igor trouxe para nós, que está na Bíblia, né? O Senhor confirmando tudo que a gente falou e tudo que até o testemunho que eu dei aqui do Marcelo Marangão. Então, gente, olha, tenha isso, nós precisamos ter tudo isso no nosso coração, transformar isso em atitude na nossa vida, mesmo que estejamos passando por enfermidades, problemas difíceis, pecados, tantas coisas. Vamos já colocando em oração agora, para iniciar o Santo Terço, a Jesus Eucarístico. Coloque em oração tudo aquilo que você precisa nessa noite, de Deus. Que você precisa de Deus, é só Deus. Fica assim, Jesus, só o Senhor que sabe tudo da minha vida. Só o Senhor conhece os meus pensamentos, Senhor. Só o Senhor conhece meu coração, Senhor. Então hoje eu quero abrir esse coração, Senhor, e que o Senhor possa entrar e fazer morada eterna, e que eu deixe sempre esse coração aberto, e que essa palavra penetre no meu coração, que nunca mais saia do meu coração. Amém, Senhor, nós colocamos todas as pessoas que estão rezando conosco, principalmente, Jesus, aquelas que precisam nesta noite urgentemente de uma intervenção de Deus. Nós pedimos, Jesus, que esta palavra profética, que é uma profecia de Deus, que tudo pode ser mudado pela força do poder do Espírito Santo, que se cumpriu naquele dia, naquele ginásio, mas por ser uma profecia de Deus, ela se cumpre na história, ela se perpetua na história. Sim, Senhor, que esta profecia se cumpra agora na minha vida, na vida da Eliane e na vida das pessoas que estão rezando conosco. Que o Espírito Santo possa descer e nos cobrir, nos envolver com a sua sombra, e que nós possamos testemunhar milagres, prodígios, sinais da manifestação e do poder de Deus. Sim, Espírito Santo, vem e quebra, pelo poder do sangue de Jesus, toda palavra de maldição que nós mesmos lançamos contra nós, onde nós fechamos o nosso coração até mesmo ao agir de Deus. Como Jesus, que nós podemos ser tão ingênuos a ponto de fechar o nosso coração para o amor de Deus. Muitas vezes, Senhor, nós pronunciamos essas palavras de maldição na nossa vida e na vida das pessoas sem nós mesmos entender, da boca para fora. Mas agora, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, eu, como batizado, como filho de Deus, eu renuncio. E você que está aí do outro lado pode dizer isso, eu renuncio a toda palavra de maldição que eu lancei sobre a minha vida, que eu lancei sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre aqueles a quais eu amo, fechando o meu coração, ao agir de Deus, a graça do alto. Mas nesta noite, Jesus, assim como Isabel disse, feliz aquela que acreditou, pela intercessão de Nossa Senhora, eu me coloco agora
Eu me coloco agora dentro do ventre de Maria Santíssima, dentro do ventre de Maria Santíssima, porque lá nenhum mal pode me tocar, que lá nenhum mal possa me tocar, para que eu possa ser gerado, para que eu possa ser gerada, nutrido. nutrido. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O Senhor me mostra, Eliana, como que uma mãe gerando um filho e um cordão umbilical ligando nas pessoas. E você tem sido ligada às coisas que têm te alimentado, a coisas negativas na internet. Isso tem alimentado você. Você tem se tornado uma pessoa mundana. E isso que nós falávamos nessa noite, sobre não deixar o mal cair no coração, primeiro ele entra pelos olhos, pelos sentidos, no pensamento, e a gente vai concebendo esse pecado até que ele chega no nosso coração. Você precisa cortar esse cordão umbilical com essas coisas do mundo. Ora você é de Deus, ora você é do mundo, ora você é todo de Deus, mas ora você é todo do mundo. O Senhor está dizendo, não, você precisa cortar. Como a Eliana disse, às vezes o pecado na nossa vida a gente precisa podar de uma vez. Há lugares que a gente ia que agora a gente não pode mais. Há coisas que nós fazíamos que agora a gente não pode fazer mais. Por quê? Porque eu fiz uma opção de vida. Porque eu escolhi o céu. Eu escolhi uma vida com Deus. Eu escolhi. Por isso agora, corta esse cordão umbilical que te liga com as coisas do mundo. É o mundo que está nutrindo você. Cuidado com aquilo que tem nutrido você. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, se coloque no útero da Virgem Maria e deixa que ela te nutre, que ela gere você, porque ela é a forma de santidade. Ela é a forma de santidade. Sim, Senhor, nós entregamos Sim, cada Jesus. pessoa que está aqui. Nós entregamos conosco as nossas famílias, Jesus, que precisam ser geradas também no ventre imaculado da Virgem Maria. O Senhor coloca no meu coração, Eliana, a palavra onde Jesus vai dizer, eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele diz que a gente precisa estar enxertado nele. Lembra do cortão que a gente precisa cortar, que é a visualização que o Senhor dava? Uhum. Ao mesmo tempo que eu corto esse cordão que me liga com as coisas do mundo, com as coisas do pecado, eu preciso estar enxertado. Não basta cortar, eu preciso, quando eu romper com o pecado, eu preciso me enxertar em Jesus. Para receber a seiva da vida. Porque tudo pode ser mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor, nós queremos entregar, como eu disse, todas as famílias que estão com problemas de saúde, todas as pessoas que rezam, pedem a Jesus agora a força de Deus nessa enfermidade, onde Jesus pode tocar, Jesus pode curar, Jesus pode libertar. Ele é o médico dos médicos, ele é o remédio dos remédios. Né? Peçamos a Jesus que visite agora cada pessoa que está rezando conosco, que precisa muito de uma graça, de um milagre no dia de hoje, né? Onde o texto do Jesus Eucarístico vai dizer assim, onde é grande a necessidade nesse momento. Então, que nós possamos entregar a Jesus, que nós possamos entregue agora, toque aonde o local aonde está doente, se é seu coração, se é os seus pensamentos, se é o ouvido, se é um câncer, se é a coluna que dói, o nervo ciático, uma dor debaixo do pé, a Fátima, minha amiga, lá de São Paulo está. Gente, são tantas coisas. Se é o pecado que dói, há pecados, né, falando, quando o Igor ia falando, o Senhor me mostrava, né, a noção que Deus me dava, era assim, que o pecado, ele dói. A pessoa que teme a Deus, quando ele peca, dói, a alma chora, porque pecou, porque tem esse desejo de santidade, esse desejo de caminhar com o Senhor. Gente, e isso eu posso dizer, eu tenho certeza que as pessoas que creem em Deus,
que amam a Deus, elas erram. Eu já testemunhei isso em atendimento, em particularidade. A pessoa chora, a alma chora, porque pecou, porque ofendeu a Deus, né? Padres também vivem isso no confessionário todos os dias. Pessoas que vão ali, né, chorando. Eu via outro dia no momento de confissão comunitária não, momento de confissão, antes da quaresma, a confissão que vai vários padres na paróquia, me chamou muita atenção. Eu estava esperando ali, eu e meu esposo, lembrei agora desse momento que a alma chora, me chamou muita atenção, porque era não sei falar a idade, mas era um jovem, né? Eu acho que tinha menos de 30 anos. Ele entrou no confessionário, o tempo todo que eu fiquei vendo ele, antes dele entrar para o confessionário, ele já entrou chorando. E ele foi rezando, com o terço na mão, rezando, e ele chorava. Me chamou muita atenção naquele momento. Porque tinha uma filha enorme, e eu acho que cada mistério, não sei o que ele estava rezando, ele com o terço na mão, ele dobrava os joelhos, ele abaixava, se ajoelhava, levantava e começava a rezar de novo. E no momento que ele saiu do confessionário, ele saiu em lágrimas. Então, gente, penso assim, quando nós tomamos consciência daquilo que faz mal para o nosso coração, para a nossa alma, principalmente o pecado, aquela enfermidade física, espiritual que está em nós, e que nós sabemos quem, sabe, quando eu imaginei assim, que aquele rapaz estava indo para o confessionário e ele sabia com quem ele ia falar, ele sabia com quem poderia ajudá-lo. Ele sabia que ali estava o Senhor dentro do confessionário, aquele que poderia libertar ele de todo o mal, de toda doença, toda enfermidade espiritual, física, todo pecado, né? Porque Jesus está ali para isso. Esse encontro com Jesus é a nossa cura, pode ser a nossa salvação eterna. Então, não percamos, gente, as oportunidades que Deus nos traz nesse momento, nesse santo terço, que nós possamos fazer desse momento um momento sagrado para a cura do nosso coração, para que nós possamos deixar o nosso coração aberto à graça de Deus, ao poder do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa renovar a nossa vida no dia de hoje. Queira se renovar no Espírito Santo de Deus. Abre mesmo inteiramente o seu coração. E nós queremos professar a nossa fé. E quero pedir a você que você possa rezar com a gente. Você possa colocar seus pedidos de oração, suas intenções. Ore, clame, suplique a Deus neste momento. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Eucaristia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Paloma está pedindo pela minha família. Amém. Vamos rezar pela família da Paloma, que Deus sabe, Deus conhece, né? Mais uma vez aqui quero colocar os doentes, pessoas aqui que a gente nem posso citar o nome. Estamos rezando. A Paula Morim está com a gente também. A Ritinha, Deus abençoe. E quero rezar pela intenção que está dentro do seu coração agora, né? Que você trouxe agora, nesse momento, e que Deus te trouxe para esse Santo Terço agora, nesse momento. Esse primeiro mistério, colocando, Padre Pio vai dizer assim, São Padre Pio, Santo Padre Pio, dizia assim, queres alcançar muitas graças? Visite o Santíssimo. Não quer alcançar graça nenhuma? Não visite Jesus. Então, quer muita graça para a sua vida? Abra o seu coração, esteja com Jesus dele dentro do seu coração. E se puder, receba ele na Eucaristia. Se não quer graça, a graça de Deus, então deixe seu coração fechado. É sério, gente, é muito sério. É tão profundo tudo isso que foi falado aqui. Eu não sei se mexe com o seu coração, mas comigo mexeu muito. Eu peço a Deus que me dê a graça nesse Santo Terço, nesse primeiro mistério. Eu peço a Deus por mim, por você, por cada um de nós, pelo Igor, que nós possamos estar de coração aberto para Deus, para o Espírito Santo de Deus, para o poder de Deus nos alcançar. Para isso nós precisamos preparar o nosso coração. Num caminho, guardar o nosso coração de tudo aquilo que nos tira da graça de Deus. Meu Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Nesse segundo mistério, vou pedir para o Igor meditar para nós. Amém. Nós queremos rezar nesse segundo mistério pedindo ao Senhor que vá nesse momento na raiz desse bloqueio, na raiz dessas pessoas que disseram que o coração está fechado, que eu fechei o meu coração e não abro mais. Sim, Senhor, isso é o sintoma de algo que aconteceu na nossa vida. Então eu peço agora, Espírito Santo de Deus, aquele que tem o poder de ir na raiz, que nos fez proclamar sobre a nossa vida essa palavra de maldição, seja um relacionamento que não deu certo, seja uma briga de família. Vai, Espírito Santo, agora na raiz. E nós entregamos, o Senhor colocava no meu coração que quando a gente fecha o nosso coração para Deus, nós estamos fechando o coração para a vida. Nós
estamos fechando o nosso coração para o céu. Nós estamos fechando o nosso coração para o milagre, para tudo aquilo que Deus tem para nós, para tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Meu querido e minha querida, eu queria que você entendesse que Deus tem um projeto de felicidade para a sua vida. Um projeto de felicidade. E que você precisa viver esse projeto de felicidade, porque faz parte do sonho de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. Por isso, nesse segundo mistério, nós queremos conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isso faz abrir o nosso coração. Por que nós fechamos o nosso coração? Porque nós queremos muitas vezes fazer a nossa vontade, do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira. Mas quando nós conformamos a nossa vontade com a vontade de Deus, o projeto de Deus se realiza na nossa vida. Por isso, reze comigo, em sinal de reparação, porque quando nós fechamos o nosso coração para Deus, nós o ofendemos. Nós fechamos o coração para a graça de Deus. Então, repare, dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e santo, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dai-me um milagre de um coração humilde e sereno. Nesse terceiro mistério, nós queremos continuar a nossa súplica pedindo ao Senhor por esse coração aberto. Como o Igor falava conosco, como a palavra de Deus fala conosco. Não basta encontrar Jesus para crer nele. É preciso aceitá-lo dentro do nosso coração. O Senhor colocava muito forte no meu coração. Não basta crer, mas é preciso aceitar Jesus como o único Deus e Salvador e deixar esse coração aberto, né? Esse coração que cada um sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Às vezes, Igor também, quantos momentos difíceis nós passamos na vida que nós precisamos renunciar e pedir a Deus perdão, misericórdia, porque nos falta a fé. Às vezes, nós deixamos de acreditar por momentos, mas deixamos de acreditar naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Dizia um padre uma vez, ele dizia assim: gente, um momento que nós desacreditamos que Deus pode fazer na nossa vida, nos tira tamanha graça. Então, que nós peçamos ao Senhor a força de sentir a presença de Deus, de desejar ter essa fé, né? Também tanta coisa que o Senhor vai colocando no nosso coração. Quando Tomé, né, ele chega ali na sala e os discípulos dizem: a gente viu o Senhor.
o Senhor esteve aqui. Tomé, que era íntimo de Jesus, né, ele vai dizer, eu não acredito, ele não esteve aqui. Né? No fundo do coração estava dizendo isso, mas eu só acredito se eu tocar. Se eu tocar em Jesus, eu acredito, mas se eu não tocar nele, é porque ele não ressuscitou. E aí Jesus, ele tem tamanha compaixão, né, que Jesus por nós, né, a misericórdia de Deus, né, às vezes nós nem merecemos tanta compaixão, tanta misericórdia. Mas Jesus sabia, né, da intimidade que cada um tem. Jesus sabia da intimidade que ele tinha com Tomé, e sabia que Tomé, se ele não visse um sinal, se ele não tocasse nas mãos chagadas de Jesus, ele não ia crer. E para que ele não perdesse aquela intimidade com o Senhor, né, São Tomé, Jesus aparece novamente e diz, Tomé, toque aqui, para que você possa crer, né? Quantas vezes nós somos Tomé, né? Nós lemos a palavra, nós participamos da missa, nós comungamos Jesus, mas ainda, né? Quantos, eu dizia no começo, Igor, aqui, a confirmação profética, é isso que eu queria dizer, que Jesus nos fala profundamente no testemunho, comigo pessoalmente, assim, no testemunho das pessoas. Eu vejo ali a manifestação de Deus quando a pessoa vem testemunhar numa Santa Missa, vem testemunhar num grupo de oração, vem testemunhar para a gente o que Deus fez. Eu amo ouvir testemunho, porque eu vejo a presença de Deus, a presença real de Deus na vida daquela pessoa. Então, Tomé, ele foi testemunha da ressurreição do Senhor, e tamanha misericórdia do Senhor e amor do Senhor por São Tomé, que Jesus aparece novamente, deixa ele tocar, né? Nas feridas, nas chagas, né? E diz para ele, Tomé, se é isso que você quer, assim seja. Então, gente, não é que nós precisamos, de outro dia um padre falava assim, a gente não precisa ver, quem tem fé não precisa ver para crer, né? Na homilia explicando. Aí eu pensava assim comigo, mas depois da Eucaristia, da consagração, nós vemos Jesus toda a missa, né? Toda Santa Missa, mesmo quem não pode comungar, quem não comunga, vê Jesus no altar, na Santa Comunhão. E quem comunga está vendo Jesus, né? Está vendo, está presenciando a presença real. E para onde que Jesus vai no momento que nós recebemos a Eucaristia? Para o nosso coração. O sacrário vivo de Jesus somos nós. É o nosso coração. Nós tornamos a capela viva para Jesus. O nosso coração, naquele momento, naqueles segundos, ali se torna o sacrário vivo para que Jesus faça morada eterna na nossa vida. E depois de passar pelo nosso coração, o Senhor vai passando pelo nosso corpo, talvez doente, limitado, fraco pela idade, pelos sofrimentos, pelos pecados, e Ele vai visitando aonde você vai levando Jesus. Por isso, a gente entra em adoração e a gente esquece de todo mundo que está à nossa volta na hora da comunhão eucarística. Por quê? Porque nós vamos levando Jesus em todas as situações e as áreas da nossa vida. Ali, quando a gente está doente, enfermo, a gente fala, Jesus, aqui está o meu problema, aqui está a minha enfermidade física, aqui está o câncer, Senhor, aqui está esse problema, Senhor, no meu corpo físico, aqui estou citando um exemplo, né? E depois tem os problemas espirituais da nossa vida, que são os pecados, que são tantas coisas, e que a gente leva rapidamente Jesus em todas as situações das áreas da nossa vida ali, onde Ele vai passando e vai curando.
porque encontrou um coração aberto, acolhedor, que vai colher a graça, o milagre, né? Como o Igor disse, acolher Jesus é acolher o milagre, o verdadeiro milagre que é Jesus, é aquele que pode tudo, né? O cego Bartimeu, todos aqueles que encontraram com Jesus, o paralítico, o leproso, vai dizer, Senhor, se tu queres, se tu queres, tu podes, né? Eu amo essa palavra do leproso, porque nós somos esse leproso, né? A lepra do pecado, a lepra de tantas coisas na nossa vida, sabe? Então, quando ele encontra com Jesus, ele tem a certeza que se Jesus tudo que Jesus fizer na vida dele vai ser o melhor. Se tu queres, Senhor, o Senhor pode. Se o Senhor fizer, está feito. Se o Senhor não fizer, para mim, o Senhor é Deus, a mesma coisa. Porque eu sei que a sua vontade é a melhor, né? Senhor, os planos de Deus é o melhor para a nossa vida. Então, é muito profundo o encontro, o nosso encontro pessoal com Deus. Por isso que nós temos que desejar esse encontro pessoal com o Senhor. Como o leproso desejou, né? Em meio à multidão, ele estava ali, ele se lança aos pés do Senhor e ele diz, se tu queres, Senhor, eu também quero. Faça a tua vontade na minha vida. É isso que nós precisamos aprender a pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa graça, eu preciso desse milagre, mas faça a tua vontade na minha vida, porque eu sei que a tua vontade é a melhor, é a minha salvação, é a minha santidade, é a minha purificação, é a minha libertação de todo mal. Quantas pessoas estão sendo visitadas agora através dessa palavra, desse momento de oração? O Senhor visita agora uma mulher, parece tão fácil falar isso, mas não é. Ele visita especialmente uma mulher nessa noite agora, que está rezando agora. Você sentiu uma força maior entrando no seu coração nessa noite. E o Senhor está visitando uma causa impossível na sua vida. Impossível. Você está desde o começo do programa, ouvindo essa palavra da cura do coração, de abrir o coração, de não fechar o coração. E a sua decisão foi essa, Senhor, eu não quero fechar o meu coração, passe o que eu passar nessa vida, mas eu não quero fechar o meu coração. Uma força maior te atingiu, a força do Espírito Santo te atingiu nessa noite, a força de Deus, do poder de Deus. E você alcança uma graça muito grande. Algo que seria impossível aos olhos humanos. Mas para Deus, neste momento, Ele está dando a graça do possível, do milagre. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento profético, por essa palavra de misericórdia, de compaixão. Toca, Senhor, cura, sara, Senhor, sara as feridas, Senhor, as chagas que alguém abriu nesse coração, Senhor, e que hoje o Senhor pode tocar, alcançar e curar, Jesus. O Senhor coloca também, Eliana, no meu coração, pessoas que estão rezando conosco, em especial uma mulher também, que as pessoas disseram mentiras na sua vida e que você adotou essas mentiras como se fossem verdades. E você passou a sua vida sendo regida por essas mentiras, mas que você colocou na sua vida como verdade. Deus está alcançando com essa palavra profética dele entrando no seu coração e você acolhendo Jesus, a força de Deus, ela entrou no seu coração e você está sendo liberta dessas mentiras que disseram na sua vida, mas que você adotou como se fossem verdades. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre eu serei. Seja livre em nome de Jesus. Amém. Meu
Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nesse quarto mistério, peço que o Igor coloque esse momento de oração para nós. Também nesse momento, nós rezávamos muito sobre a santidade, que nada mais é do que viver uma vida com Jesus. Se santidade é viver com Jesus. Eu me lembro em 1916, quando o anjo de Portugal, ele aparece a Lúcia, ao Francisco e a Jacinta em Fátima. Ele olha para aquelas 3 crianças e diz assim para elas: vocês querem se oferecer em sacrifício pela conversão dos pecadores? E aquelas crianças ali, humildes, simples, na simplicidade de uma criança, disseram: sim, nós queremos. E quando eles disseram sim, nós queremos, é claro que eles não tinham dimensão do sofrimento que eles iam viver, mas eu queria propor você a isso. Você está disposto a viver aquilo que Deus tem para você? Até mesmo que tudo aquilo que você for viver seja para a conversão dos pecadores, seja pela salvação da sua alma, seja pela salvação da sua família? Querei vos oferecer pela salvação, pela conversão dos pecadores? E eles disseram, sim, nós queremos. E o anjo, então, ele traz consigo, Eliana, Valdemir, a Eucaristia e o cálice, o corpo e o sangue de Jesus. E ele dá às crianças, porque a força para a gente vencer o sofrimento está na Eucaristia, onde está o sangue de Jesus. É lá que nós rezamos: Jesus, pelo teu corpo e pelo teu sangue, dai-me o milagre de um coração humilde e sereno, para que nós sejamos capazes de aguentar tudo, porque se Deus permitiu, é porque é para nossa salvação. Como Paulo, que tinha aquele espinho na carne, que rogou a Deus para que Deus tirasse, e Deus não tirou, porque era para a santificação de Paulo. E Paulo era um homem de Deus. Um dia, uma história engraçada, um dia Santa Teresa d'Ávila estava numa carroça e ela passou num buraco, a carroça quebrou a roda. E ela disse assim: Jesus, mas o Senhor não me ajudou, Jesus. Eu estava indo numa missão, Senhor. Como o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ela disse, assim, e Jesus disse para ela: Teresa, minha filha, é assim que eu trato os meus amigos. É assim que Deus trata os seus amigos. Então, que você possa rezar esse quarto mistério, ter essa disposição no coração. Quereis, e toda vez que você passar por algum sofrimento, seja físico, espiritual, emocional, você vai se lembrar disso. Quereis vos oferecer em sacrifício pela conversão dos pecadores. E a partir daquele momento, os pastorinhos de Fátima, todas as coisas que eles viviam, todos os sacrifícios que eles viviam, eles ofereciam. Ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pobres pecadores e em reparação,
O texto de Jesus Eucarístico é um texto de reparação por todas as ofensas que o coração de Jesus é ofendido. Reze comigo. Jesus, pelo teu corpo e sangue, dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue, Dá-me o milagre de um coração humilde e sereno. meu Deus, eu creio, Creio, adoro, adoro, espero, espero e amo-vos. Peço-vos peço-vos perdão por por aqueles que que não não creem, não não adoram, não não esperam esperam e não vos e amam. vos amam. Nesse quinto mistério, Igor, e que você trouxesse para nós, se for inspiração de Deus, uma, uma frase de um santo, uma história, uma passagem bíblica nesse quinto mistério, que o Senhor possa colocar no nosso coração, né, tantas confirmações, profecia nessa noite que o Senhor já colocou no nosso coração, encerrar com uma frase de um santo. Tu lembra de alguma agora? Amém. A gente falava dos pastorinhos de Fátima, quando eles tiveram essas experiências e depois veio a aparição da Virgem Maria, em 13 de maio de 1917, o Francisco, né, eles disseram, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora, a gente vai para o céu? E Nossa Senhora disse, sim, vocês vão. E Nossa Senhora disse para eles que a Jacinta e o Francisco, ela os levaria em breve, mas que a Lúcia ficaria, porque Deus queria usar dela para difundir no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Então o Francisco ele disse assim para a Lúcia era mais velha na época, já que a gente vai para o céu mais cedo, a gente não precisa estudar, porque a gente não vai ficar aqui, já que Nossa Senhora vai levar a gente para o céu, então a gente faz assim, você, Lúcia, que Nossa Senhora quer que você fique aqui, a gente sabe que Lúcia morreu com 90 anos, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então o Francisco disse assim para Lúcia, você vai para a escola, eles iam juntos, e eu vou para a igreja. Quando você vier da escola, você passa aqui na igreja e me pega e a gente vai para casa. E assim eles faziam, a Lúcia ia para a escola e o Francisco ia para a igreja. O que ele fazia na igreja? Ele rezava 4 horas, o terço diante de Jesus Eucarístico. E a Lúcia estava na escola, aprendendo, porque Nossa Senhora, Deus queria usar dela para difundir no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, e o Francisco, que em breve para o céu, não precisava estudar. Então, enquanto Lúcia estava na escola, o Francisco estava na igreja. 4 horas de prazo, adorando Jesus no Santíssimo. E eu quero recordar aquilo que a Eliana disse, a frase do Padre Pio, que São Dom Bosco também dizia, você quer receber muitas graças? Visitai frequentemente o Santíssimo. Quereis receber poucas graças? Visitai poucas vezes o Santíssimo. Eu fui conduzir uma adoração na semana passada e a palavra que o Senhor dava para nós é que Jesus fica esperando a gente lá.
E o Senhor colocava uma coisa no meu coração, Eliana, quando a gente terminar a nossa vida nesse mundo e a gente for para o céu, né, for ali para o encontro com Jesus no dia do julgamento, a nossa alma se encontrar com Jesus e Jesus mostrar para o Igor, para o Valdemir, para a Eliana, durante toda a nossa vida, o que ele fez para que nós pudéssemos entrar no céu. Cada encontro que Jesus marcou, cada pregação, cada momento de oração, cada texto, cada iniciativa que Deus fez para tentar nos buscar, para nos tentar salvar. Cada vez que Jesus nos esperava e nós deixamos Jesus sozinho. E a palavra que o Senhor dava na adoração era justamente João 4, a samaritana, que Jesus senta naquele poço esperando ela chegar. Fazia parte do projeto de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, você que está aqui, fazia parte do projeto de Deus, que nesta noite você estivesse aqui nesse terço Jesus Eucarístico, porque talvez o que falta na sua vida, como nós falamos durante esse terço Jesus Eucarístico todo, seja a abertura do seu coração. Porque, como eu disse, é a maçaneta do lado de dentro. Só você pode dar esse passo de abrir o seu coração para Deus. Não tenha medo. Abra o seu coração para Deus. E deixa Deus realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Para que você possa adorar por aqueles que não adoram. Crer por aqueles que não creem. E esperar. Como é difícil esperar. Mas a espera também é uma oração. Esperar em Deus. Esperar com Deus. E esperar por Deus. O Senhor colocava também no meu coração muitas pessoas que estão rezando pelo seu matrimônio. Que estão rezando pelo seu matrimônio. Deus está alcançando o seu matrimônio. Porque ele foi selado no altar. É um sacramento. Isso significa que há a presença de Deus. Reze comigo. Meu Deus, eu creio. Adoro. Espero. E vos amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem. Não adoram. Não esperam. Não vos amo. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dá-me milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Jesus, pelo teu corpo e sangue. Dai-me o milagre de um coração humilde e sereno. Amém. Escute essa frase de Santa Gema Galgani. A Eucaristia, ela é o caminho para o céu. A Eucaristia é o caminho para o céu. Não existe riqueza maior, nem melhor, que a Eucaristia encerra. Se quero ganhar minha vida no céu, escute isso, Santa Gema Galgani dizendo, se eu quero ganhar a minha vida no céu, é preciso comungar-te na terra.
Porque a Eucaristia é o caminho para o céu. Para o céu. A Eucaristia nos leva para o céu, o caminho para o céu, e que passa pelo nosso coração, né, Ico? Isso. Profético. Vamos rezar a oração final. Jesus presente no sacramento da Eucaristia. Peço-lhe por um milagre. Faça o seu pedido mais uma vez, o milagre, né? Que você tanto precisa, que nós tanto precisamos, todos nós precisamos, todos os dias, de milagres na nossa vida. Jesus, tu sabes como é grande a necessidade. Realiza em mim a tua santa vontade. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Até a oração final, hoje tem tudo a ver com o tema, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, né? Então, combinado, gente? Pessoal que está aí, Solange, Suzana, né? Que estão, deixa eu ver quem mais tem aí. Tem muita gente aqui. Combinado? Vamos deixar nosso coração aberto? Amei, gente. Amei essa noite. Abri meu coração aqui para Jesus, né? Jesus realiza o milagre na nossa vida, a Suzana está falando. Jesus já vai realizar, já realizou. Está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de tudo. Ele tem cuidado de tudo. Ele cuida de nós. É isso. Vocês não estão sozinhos, viu, Solange? Marcos, Suzana, vocês estão com Jesus, né? Ele está cuidando de tudo, ele já realizou o impossível, ele já realizou. Amém? Nessa noite, eu senti que o Senhor visitou muitos lares, Igor, muitas famílias, Amém. muitas pessoas que estão rezando com a gente, visitou profundamente o coração. Eu tenho certeza que para mim, para o meu esposo, para você, para pessoas que estão rezando aqui com a gente, que nunca mais, aconteça o que acontecer, vai fechar o coração. Tenha sempre seu coração aberto e você terá sempre a força do Espírito Santo de Deus dentro de você. Tá bem? Amados irmãos, tenhamos paz no nosso coração. Busquemos o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma. E Ele sempre estará conosco, né? Aprendi com o padre também outro dia na pregação, estou tentando lembrar o nome do padre aqui, que foi o padre Fábio que falou, aí de Minas. Eu vou lembrar, depois falo. Ele disse uma coisa que eu já sabia, mas foi tão forte, tem coisas que a gente já sabe, mas quando o outro fala, é tão forte, é tão profético, que a gente leva aquele impacto. Ele disse assim, quando você receber Jesus, diga só essa frase para Jesus. Tenha Jesus, adore Jesus dentro do seu coração e diga para ele, não permita, Senhor, que eu me separe de ti. Nunca, nunca, nunca permita, Senhor, que eu me separe de ti. Mesmo em meio às lutas da vida, mesmo nas dificuldades que eu possa passar, não permita, Senhor, que eu me separe de ti. Né? Ele diz que essa adoração em súplica ao Senhor, nos leva à presença real, íntima do Senhor, e que o Senhor, né, e quando o Senhor diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, na parábola da videira também, né, ele diz, sem mim nada podeis fazer, né, então a gente tem que sempre lembrar disso, que sem o Senhor, sem a força de Deus, sem a plenitude do amor de Deus,
que o amor de Deus é pleno, é incondicional. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas com Ele, nós sabemos que o melhor Ele fará na nossa vida. Amém? Amém. Gente, o Igor não está com o violão hoje, né, Igor? Aí? Para cantar, o Igor canta, gente, muito bem mesmo. A gente vai encerrando esse momento aqui, né? Obrigada a todos que rezaram com a gente, a Márcia também, a Eunice, amém. Gente, beijos no coração de vocês, um grande abraço, tá? Deus abençoe todos abençoe o Igor também, que entrou aqui para nos ajudar a rezar. Igor, seja bem-vindo. Igor que reza já o texto de Jesus Eucarístico, que tem rezado aí nas comunidades, nas adoração. Estou sabendo que está sendo... É profundo demais, né, Igor, esse texto de Jesus Eucarístico. Meu Deus, eu amo mesmo, né? E no início, o Igor falava que a gente vai marcar a novena dos adoradores a Jesus Eucarístico, que a gente vai fazer 9 dias ou 9 semanas, né? Vou ver com você o que é melhor, que é o tempo do Igor, gente, está limitado, só não está limitado para Deus, né? Tem que ir mais devagar, tá correndo, mas a gente tem que correr, né? Tem que correr porque o céu é logo Jesus ali, tem pressa. É logo ali. O céu é logo ali, né? E Jesus tem pressa, né? A Solange está dizendo obrigada, que Deus te abençoe. Amém, que abençoe nós todos. Um grande beijo. Família de fé, viu, Igor? Esse povo que está rezando aqui com a gente. Gente de fé, né? E que está em união com a gente. Jesus disse, onde dois ou três estiverem na mesma intenção, na mesma intensidade, tudo será possível. E eu creio nessa palavra. Tudo será realizado, né? Então não feche seu coração, não. Deixe seu coração aberto, né? E outro dia também, um advogado, ele é devoto a Nossa Senhora das Graças. Ele disse para o meu esposo assim, a partir do momento que uma pessoa fecha o coração, acabou. E hoje o Senhor me confirmava essa palavra tão forte. E aquilo me tocou profundamente porque vinha de um advogado, né? Nós conversando, a gente é grande amigo, e ele falando, ele reza, Igor, a novena de Nossa Senhora das Graças, não só uma vez por ano, no dia dela, né? Todo mês, dia 27, ele reza a novena de Nossa Senhora das Graças. Ele falou assim, eu não acredito, ela é padroeira da missão e você não reza? Eu disse, não, eu peço a intercessão dela, rezo o terço, mas assim, a novena, todo dia 27 de cada mês, não. Ele falou, não é possível, não acredito numa coisa dessa. Igor, aquilo me tocou profundamente, que agora todo dia 27 de cada mês eu vou rezar a novena. Ele falou assim, eu rezo há muitos anos, e tudo que eu peço, a intercessão de Nossa Senhora das Graças, tudo que eu faço é por meio das mãos de Nossa Senhora das Graças. Nossa, gente, por isso que eu falo, eu amo o testemunho. Eu fui tão tocada, assim, na porta, assim, na rua, assim, né, ele falando com aquela certeza, aquela convicção, gente, sabe? Eu fiquei assim, olhando para ele, parada, como que se eu nunca tivesse ouvido aquilo na vida. E o Senhor queria me mostrar, é você que é a missionária. Você é devota de Nossa Senhora das Graças? Sério? Né? E eu tenho certeza que foi comigo que o Senhor falou. Algo o Senhor queria que eu fizesse a mais, né? Então, quem tem ouvidos que ouça e guarde no coração. E abra o coração, esteja atento, né? Às palavras quando o Senhor quer falar. A todo momento o Senhor quer falar conosco. Talvez no mercado, talvez na rua, talvez na igreja, talvez em casa, talvez
através do esposo, da esposa, do amigo, né? Então, é isso, gente. Então, que nós possamos terminar essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo abençoado, protegido, e que nossa casa seja selada, né, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, e que você possa alcançar de Deus a graça e a misericórdia, que nós possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. A Solange está dizendo, Eliana, manda o quê? Manda novena para mim. Vou colocar aqui. Depois, agora que eu salvar esse vídeo, eu vou colocar a novena de Nossa Senhora das Graças, tá, gente? Para vocês aí. E todo dia 27 a gente podia rezar, né, Igor? Se não der certo o Igor rezar, ele está muito ocupado ultimamente com as coisas de Deus, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Então, a gente reza aqui. Vamos rezar sim, gente. Nossa, olha, ela falou, manda a novena para mim. E Deus colocou aqui, reza ao vivo a novena. Todo dia 27. Nossa, que forte, gente. Vamos parar por aqui, porque, olha, Jesus está pedindo muita coisa, gente. Depois nós não dá conta. Como Santa Teresa disse, né? É assim que o Senhor trata seus amigos. Jesus é exigente, gente. Jesus quer compromisso. Ele é fiel conosco, nós temos que ser fiel com ele. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Igor, beijo, abraço. A sua irmã querida aqui de coração. Beijo na mamãe, na família, na comunidade, no seu grupo de oração. Amém. Tá? Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Por onde você passar, que Deus esteja com você, te protegendo, te guardando. Que o Espírito Santo de Deus te conceda muito mais sabedoria, que você possa trazer palavras sábias para nós, proféticas, que o Senhor quer que nós ouçamos. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, com Deus. Com Deus.